todos. Só que o que acontece? Nem todos deixam que a luz penetre. Eles encobrem parte da luz. Então, para alguns, há uma abertura total para que a luz venha, ilumine e ele de fato seja exposto à verdade. Agora, outros apenas dão algumas aberturas e aí ele tem parte da verdade misturado com muita confusão. E outros encobrem totalmente a verdade e preferem viver a partir do seu próprio ponto de vista, sua própria visão, tá certo? E não se deixa influenciar pela verdade. Então é isso que nós precisamos, no primeiro momento, entender. Existe a verdade, existem as religiões. E quer que eu te diga uma coisa mais séria ainda, e que a gente tem que analisar isso aqui, porque aqui é o lugar da gente trazer esse tipo de questão, até a nossa instituição, tá? Nós estamos dentro do cristianismo nós estamos dentro do protestantismo, no protestantismo nós estamos dentro do pentecostalismo, tá? No pentecostalismo nós temos uma instituição religiosa, a chamada igreja local. A igreja local ela tem um CNPJ, ela tem uma placa, tem um nome, tem uma hierarquia, tem uma ordem eclesiástica, tá, ok? Tem normas, ok? Então essa é a instituição, ela precisa existir, porque ela precisa atuar no mundo. Para atuar no mundo, ela tem que se institucionalizar. Agora, quem comunica a salvação às pessoas não é a instituição. Quem comunica a salvação às pessoas é o contato com a verdade. A instituição ela precisa existir como estrutura no mundo, atuar no mundo, para que dentro da estrutura haja a pregação da verdade. A verdade é Cristo. A verdade nunca é a Assembleia de Deus, a verdade é Cristo. A Assembleia de Deus é uma instituição. É a estrutura que a estrutura. Sustenta, exatamente. Que, que vai gerir os prédios, que vai guardar os instrumentos musicais, que vai comprar bancos, trocar bancos. Exatamente, que vai gerir as coisas. Mas a instituição nunca tem o poder de ser a detentora da verdade. Ela é um mecanismo através do qual aqueles que são o corpo de Cristo, e aí tem a eclesia, a igreja, tá certo? Aqueles que estão ligados ao corpo místico, ao corpo de Cristo, eles atuam dentro da instituição, e aí eles pregam a verdade é sempre Cristo, nunca a instituição, tá ok? Quando nós vamos fazer a hipótese, a gente cortou nossa relação com Cristo, a gente está desligado de Cristo, que é o cabeça, nós estamos fora do corpo de Cristo, da Igreja Universal dos Salvos, mas você tem uma carteirinha da instituição, você entrega as contribuições, você é frequente nas reuniões, você externamente você se comporta bem, tá ok? Você tem habilidade de pregar, você tem habilidade de ensinar. Para a igreja local você está tudo bem, você está ok. A igreja local não tem como tirar você da comunhão, porque externamente você está manifestando tudo que ela precisa. Você está sinalizando como se você estivesse de acordo com tudo. A igreja local olha para esse comportamento e ela só pode supor que você também está em contato com Cristo. Que você também está em comunhão com Cristo. Pode ser que não seja verdade. E aí, numa situação dessa, você fez da instituição, da igreja local, você fez dela a sua religião pessoal. Ela é para você uma mera religião como qualquer outra. Por quê? Se você estiver dentro da instituição, da igreja local, cumprindo todas essas regrinhas, mas você não estiver ligado a Cristo por comunhão, num relacionamento íntimo com Ele, não é porque você está dentro dessa igreja local que você será salvo. Assim, a igreja local se tornou para você a mesma coisa que o hinduísmo é para o indiano, a mesma coisa que o taoísmo é para o camarada da China, a mesma coisa que o zoroastrismo é para o persa, a mesma coisa. Ela se tornou para você uma religião, só religião. Uma construção humana, ok? Através das construções humanas você não chega à verdade que é Cristo. Você chega à verdade que é Cristo através da sua abertura para a verdade. Quando o Espírito Santo de Deus que fala no teu coração, você abre o coração, você não resiste. Você abrindo o coração, o Espírito Santo de Deus falando com você, ele vai te conduzir à verdade. Aí você vai estar em comunhão com Cristo, com a cabeça que é Cristo. Você vai ter o seu nome escrito no livro da vida, você vai pertencer à Igreja Universal dos Salvos, e como uma pessoa salva na pessoa bendita de Cristo Jesus, você vai atuar na igreja local, na instituição. Aí não interessa se você tem carteirinha, se você não tem, se você é louvado pelas pessoas, se você não é, você vai atuar dentro da igreja local de uma maneira séria. Por quê? Porque vai ser para Cristo. Você tem compromisso íntimo e verdadeiro com Cristo. Tá ok? Essa dinâmica precisa ser compreendida, porque senão você começa a exaltar a sua própria religião, como se a sua religião fosse melhor que a dos outros. Você começa a apostar toda a sua fé na instituição.
Sendo que a instituição não está aí para isso. A instituição também é uma construção humana, ok? Ela só é portadora da verdade quando aqueles que estão nela estão conectados à verdade, que é Cristo. É isso que a gente quer deixar isso bem claro. Dependendo da instituição, ajuda muito a vida espiritual. Ajuda. Porque tem instituições que estão comprometidas com a verdade bíblica e tem outras que não estão. Então você vai entrar em contato, por exemplo, com a verdade bíblica de Cristo dentro de uma instituição que prega o Evangelho. Uma instituição que prega vamos dizer assim, um espiritismo kardecista, Evangelho segundo o Espiritismo. Você vai ler Evangelho segundo o Espiritismo. Você está se afastando cada vez mais, né? Muito boa observação. Não, porque pessoas já me falaram, você é de qual igreja? Assim, a sua da Assembleia, do Belém, vixe, aquilo ali revela muito. Revela toda a vida da pessoa. Então eles têm esse temor. Tem, a igreja, a Assembleia ainda tem essa característica. Tem esse dom que revela o que verdade. está errado. Então muitas pessoas saíram do Belém justamente por causa disso. Porque não querem se comprometer, né? Exatamente, tem medo, tem essa questão. Quer frequentar, dizer que tem uma religião. Exatamente. Aí ela fala o slogan, né? Eu sou a não complete. Então quer dizer, você percebeu, você pegou, né? Maravilha, isso aí você não imagina a felicidade para mim. Por quê? Você pegou exatamente o laço. É esse o laço. Você começou a vestir a camisa da instituição, pensando que por você estar na instituição, é a mesma, eles estão dizendo a mesma coisa como eu nasci e vou morrer, né? Aí vocês completam a lacuna em casa. É a mesma coisa, você recebeu uma tradição, você não se dá o trabalho de analisar aquela tradição, e você dá continuidade a ela do jeito que ela vem, e acredita que vivendo nela, você está garantido. Então quer dizer, você está entregando a alguém algo que na verdade teria que ser só seu. Teria que ser o seu contato com a verdade, o seu contato com Cristo, né? Então o que interessa de toda a construção humana, de todas as instituições, de todas as placas, o que interessa é Cristo. A verdade nunca é uma instituição, a verdade nunca é um livro, a verdade nunca é uma organização, a verdade nunca tem CNPJ, a verdade é Cristo. Então aonde você estiver, você tem que observar sempre se Cristo está sendo pregado ali conforme a palavra ou não, tá ok? Se Cristo está sendo pregado, mesmo que não é a minha igreja, não é o meu setor, não é no meu país, é outra raça, mas eles cultuam de outra maneira. Eles estão pregando Cristo? Eles estão buscando contato com a verdade que é Cristo? Então você tem que observar isso. Cristo ele já resolveu esse conflito. Ele estava andando com os apóstolos, né, pregando o evangelho. Daqui a pouco os apóstolos começaram a ficar encafifados, porque tinha um cara que não estava andando todo dia com eles ali, né, trilhando todos os caminhos com eles, mas estava pregando que existe um Jesus de Nazaré, um profeta de Nazaré que está fazendo milagre. E através esse anúncio que esse cara fazia, as pessoas iam procurar saber, cadê esse Jesus de Nazaré, onde ele está? Né? Como é que ele faz para chegar até ele? E aí os apóstolos queriam impedir o cara, porque não está ali, não está junto com a galera, não está no clube de bolinha, né? E aí, Senhor, ele não anda conosco, ele não faz parte aqui do clube e tal. Aí Cristo falou, não em pensais. Por quê? Aquele que não é contra mim, é por mim. Tudo bem, ele não está enquadrado nesses padrões que a gente está acostumado, só que ele está falando de mim. Ele está pregando o meu nome. Né? Existem muitas situações nas quais, se a gente não tiver o devido preparo, e aí onde um trabalho de missões, por exemplo, uma escola de missões, existe uma matéria fundamental dele chamada transculturalismo. Esse transculturalismo é arrancar você da sua cultura e fazer você entender que quando você vai para outra cultura, você tem que levar o evangelho, não a sua cultura. Que foi isso que Paulo entendeu, a duras penas. Paulo entendeu isso e os 12 apóstolos, né, os 11 mais o outro lá que foi colocado depois, eles tiveram dificuldades de entender. Eles tiveram dificuldade de absorver essa verdade. Né? Aquela passagem de Pedro, Cristo mostra para Pedro lençol para os animais impuros, é a passagem fundamental para você entender isso aí. Cristo apresenta para ele rejeita por causa da sua tradição, e aí Cristo diz, não torneis impuro aquilo que eu purifiquei. Ou seja, no seu conceito de tradição, isso era impuro mesmo. Só que tem um problema, eu mudei essa realidade. Eu estou dizendo para você que isso aqui é puro, estou dizendo para você que isso aqui é aceitável. Eu estou dizendo para você que isso aqui tem que ser agora absorvido. Isso faz parte, eu comprei com meu sangue. Ok? Se eu comprei com meu sangue, é meu, pertence a mim.
Você pertence a mim, você tem que aceitar. E é onde Pedro foi confrontado, né? Então ele, com certeza, aquela visão que Cristo deu para ele, foi o ponto-chave para quando chega lá no concílio de Jerusalém, Pedro fala a favor de Paulo, de Barnabé, de Silas, né, que estavam fazendo a missão já. Se Pedro não dá aquela palavra favorável a eles e aperta a mão deles, como concordando com a missão, da maneira como Paulo estava fazendo, ia ficar muito difícil de Paulo aprovar aquela forma de trabalhar no Congresso de Jerusalém, cercado de fariseus. Agora, porque Cristo deu a visão para Pedro e Pedro se mostrou favorável a Paulo, aquilo pesou a balança. E é onde foi aprovado e Paulo pôde desenvolver a missão com aquela visão transcultural. Ou seja, nós não vamos levar judaísmo, não vamos levar costumes judaicos, nem festas judaicas, nem roupas judaicas, nem nada disso. A gente vai levar evangelho. Cristo, só Cristo salva, ele é suficiente para a salvação. E aí você vai ter cristãos de cultura grega, cristãos de cultura cretense, cristãos de cultura gaulesa, cristãos de cultura céltica. Então, o que esse cristão de cultura céltica, ele não vai se tornar um judeu, ele não vai se judaizar. Mas quando o evangelho entrar lá, certamente o evangelho vai abalar as estruturas daquele antigo modo de viver deles. Então, tinha algumas coisas que ele fazia dentro da cultura dele que eram aprovadas, e por causa do evangelho, ele vai ter que abandoná-las. Mas não por causa do judaísmo, e sim por causa do evangelho. Então, o ponto central, o ponto conectivo, o ponto axial de todas as culturas, que é o eixo em torno do qual tudo gira, é Cristo. É em torno dele. É Cristo que tem que ser afirmado em todas as culturas. Tá ok? Então, tudo aquilo que é contra a verdade de Cristo tem que ser rejeitado. Agora, isso aqui é contra o judaísmo. É contra Cristo? Não. Então, não tem problema. Porque a gente não veio pregar judaísmo, a gente veio pregar Cristo. Tá ok? Então, é isso que a gente tem que focar, e também nessa questão da religião. A gente tem que tomar cuidado para não idolatrar a instituição, tá certo? Colocando ela no mesmo patamar de Cristo. Porque a instituição também é uma construção humana. E é onde ele faz essa diferenciação. Veja, aqui nós estamos falando sobre verdade. Quando ele traz esse texto de Isaías, por exemplo. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor. A meu servo a quem escolhi. O meu servo a quem escolhi. Para que vocês saibam e creiam em mim. E entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou. Não haverá algum depois de mim. Isaías 43:10. Essa é a verdade. Há um só Deus, e não há Deus fora dele. Então, as diversas manifestações religiosas e filosofias e pensamentos humanos, eles chegam à parte da verdade. Só que quando eles incluem outra deidade, tá certo? Juntamente com a deidade principal, ou quando eles dizem que Deus, na verdade, é todas as coisas e ele é impessoal, ou quando eles fazem afirmações de que existe um Deus e existem outros deuses auxiliares, você vai ter um desvio da verdade, porque a verdade está ali, existe um só Deus. Pronto, então são pontos principais em torno dos quais a gente tem que se concentrar. E conhecerão a verdade os libertará. E outra, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui são verdades fundamentais. Então, a partir dessas verdades, a gente vai adotar esse critério para analisar todas as manifestações. Então, quando uma outra pessoa chegar a uma afirmação de que não existe Deus, e que, na verdade, você tem que se concentrar em você mesmo, e você tem que se livrar de todo tipo de anseio, de necessidade, porque se livrando de tudo isso, você chega até o Nirvana, você sabe, ele está tentando traçar outro caminho até a verdade. E não existe outro caminho até a verdade. O caminho até a verdade é Cristo. Quando ele falar sobre qualquer outra coisa que seja verdadeira, não existe problema em você afirmar. Ele acertou nisso. Buda acertou nisso aqui. Quando ele fala sobre esse desejo, essa necessidade, ele produz muitos males e leva a pessoa à destruição. Muito bem, está certo. Só que quando ele diz que o caminho para o aperfeiçoamento é essa autoeliminação, não, o caminho é Cristo. Essa é a questão. Se você tem essa segurança, você pode analisar qualquer manifestação. Você não vai ter nenhum problema. Você não vai se deixar levar por nenhuma delas. Essa é a questão. Quando você tem essas verdades fundamentais, você consegue analisar qualquer manifestação. E aí, o que são as religiões? O que são as manifestações humanas? Paulo já nos descreve aqui, Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto,
é manifesto entre eles, porque Deus lhos manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal pelo quê? Imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, idolatria, em relação aos homens, dos deuses falsos, bem como de pássaros, de quadrúpedes, de répteis, animismo, totemismo. Por isso Deus os entregou à impureza sexual. Aí você tem as diversas práticas de iniciação, práticas ritualísticas de culto, culto de sexualidade, culto de fertilidade da natureza, tá certo? Onde as pessoas fazem orgias sexuais para proporcionar a fertilidade da natureza, da lavoura, segundo os desejos pecaminosos de seus corações. O que alimentou essas práticas cultuais? As práticas cultuais cananeias. Primeiro, o desejo pervertido do próprio coração humano. O homem constrói esta mitologia em torno da qual, por exemplo, culto a Azerá. O culto a Azerá, como é que se praticava? Se o culto a Baal, por exemplo, existiam diversos tipos de Baal. Baal da lavoura, Baal da chuva, Baal da tempestade, diversos tipos de Baal. Para você cultuar esse Deus, por exemplo, Baal da lavoura, para que a lavoura pudesse ser farta, tivesse bastante produtividade. Você encenava, fazia um teatrinho, fazia uma encenação, através do qual Baal se relacionava sexualmente com uma deusa, tá certo? Que representava a terra, representava a natureza, a lavoura. E nessa relação sexual que eles tinham perto da lavoura ou num templo, tá certo? Num lugar assim, esta relação sexual que fertilizava a mulher era uma simbologia da fertilização da própria lavoura, da própria natureza. E assim você tinha cultos que promoviam bacanais, que promoviam orgias sexuais. E da onde veio esta ideia? De onde veio essa brilhante ideia de realizar esse tipo de ritual? Vem da carnalidade humana. Então a pessoa que tomou a frente daquele ritual, que estabeleceu aquela liturgia, que estabeleceu aquela filosofia de religião, ela foi impulsionada pelo quê? A gente sabe. A gente sabe qual é a origem daquilo ali. Uma ideia a gente consegue olhar e falar, a verdade isso aqui. A outra ideia a gente olha e fala, aqui só há pecado. Aqui só a manifestação da carnalidade. Ele já tinha esse desejo, ele se aproveitou do contexto no qual ele estava desenvolvendo uma filosofia de religião para incutir esse seu desejo pecaminoso e assim promover esse tipo de prática. É isso que Paulo está analisando, esse Paulo está vendo. Paulo está vendo essas diversas manifestações nas diversas religiões, nas diversas culturas. Veja só, para a degradação de seus corpos entre si. E aí a gente vê um propósito satânico nessas manifestações. A pessoa acredita que está realizando um culto para o seu Deus, mas na verdade ele está se autodestruindo, se autoflagelando, tá certo? Está se mantendo escrava de uma mentira, de uma ilusão. É isso que ele está fazendo, e isso foi impulsionado por uma influência satânica, demoníaca, através dessas manifestações. Veja só, degradação de seus corpos entre si, trocaram a verdade de Deus, a iluminação da luz, que tenta alcançar a todos. Deus não é exclusivo de um povo, Deus não é exclusivo de uma cultura, Deus tem que interagir com todos os povos. E só que as pessoas, impulsionadas pelas suas concupiscências carnais, também influenciadas pela ação demoníaca, trocam a verdade de Deus pela mentira das suas religiões. Veja só, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Pronto, esse é o parecer de Paulo diante de toda essa gama de construções filosóficas e religiosas. Você vai analisar, nós vamos analisar junto aqui essas diversas manifestações, e eu quero que você esteja muito certo disso, porque você vai encontrar nelas muito de verdade. Agora, essa verdade, infelizmente, está contaminada por muitas distorções, oriundas da concupiscência humana e oriundas da influência demoníaca. Ok? A luz penetrou uma parte, mas não tudo. E aí, quando você tem uma abertura total para a luz, você tem Cristo. Cristo é a verdade, o Logos divino pré-encarnado. É isso que nós temos. Outra coisa que eu quero passar
para vocês, para dar continuidade, veja. Isso aqui, ó.